ao dá-me ingenuidade. Eu sempre pedi ingenuidade, inocência. Por isso que o Forrest Gump, tá vendo qual que era o Forrest Gump mesmo? No começo do Forrest Gump, o Forrest Gump leu vários idiotas, vários, da literatura universal, clássica. Aí ele falava que ele gostava mais era do Lenin, do Ratos e Homens. Aí ele leu Dostoiévski, esqueci o nome do príncipe lá, o idiota. Ele leu o Band, do William Faulkner, O Som e a Fúria. Bom, o autor escreveu um idiota muito bacana, que é o Forrest Gump. Mas é assim, eu me identifico demais com esses idiotas por causa da inocência e ingenuidade. Então dá-me inocência. Fala, dá-me para Deus. Para mim é assim, se a pessoa é ingênua o suficiente para acreditar em Deus, tendo uma cultura e andando no meio de pessoas intelectuais que não veem motivo para acreditar em Deus, uma pessoa que deixou de acreditar em Deus, depois voltou a acreditar em Deus e notou que nunca deixou de acreditar em Deus, porque na realidade Deus é justamente essa inocência, essa ingenuidade. Então dá-me ingenuidade. Essa coisa das crianças, vinde a mim as criancinhas, que delas são reinos do céu. Então o amor à arte tem a ver com o reino dos céus, com ingenuidade e desapego ao dinheiro, porque criança não pensa assim. Esse é o mundo das crianças, né? Da imaginação, da criatividade. Então, às vezes é meio natural o artista nato ter essa ingenuidade, esse retrocesso, não conseguir se colocar na sociedade, por causa dessas coisas. A sociedade vai matando esse lado do artista. Então eu sempre me vi como um artista autêntico, né? Nesse ponto, e falar desapego ao dinheiro. É uma ofensa tão grande falar assim que tem que ter desapego ao dinheiro. É ofender as pessoas de morte isso. Porque, já se viu, né? Principalmente esses artistas de sucesso que ganham uma fortuna. Mas a gente vê assim, uma caneta e um papel não custa nada. Então eu vejo assim, os meus amigos, primeiro, eles não leem, não escrevem. E tudo que, eu falo dos amigos artistas, e tudo que envolve arte precisa de ser pago. Então, preciso de dinheiro, por isso que eu não faço. Falar, tudo bem, arrumou um dinheiro. Aí fez um filme com bom dinheiro. Nunca o dinheiro dá, né? Tem que pagar profissionais bons, uma série de coisas. E acontece que o texto demorou tempo para escrever, mas mostrou para os outros ler? Não, é íntimo, é pessoal. Formou um grupo de amigos assim que gostam de arte para escrever o roteiro, ler o do outro. Não, é um negócio assim. Primeiro precisa ter dinheiro. Segundo, não se fala sobre ideias internas, porque é muito pessoal. Né? Então uma dificuldade de como se fosse roubar as ideias, né? E daí você tem um monte de professor que cobram para ler o seu roteiro, para conversar. Então você está dizendo que está ensinando. Isso não ensina nada. Não é. Isso não se ensina, não se paga. Quando você é muito jovem, a família ou a pessoa, ela investe em cursos, tudo. Perfeito. Mas o verdadeiro artista, ele é autodidata, começa por aí. Depois ele vai estudar lá, que ajuda a estudar. Mas ele tem que pagar. Então o professor recebe o dinheiro, muito bem. Mas ele não é professor. Isso não é uma coisa que se ensina. Isso é uma coisa de isso é barato, persistência. É como ler. Eu vou fazer um curso onde eles falam para eu ler livros. Se eu não fizer esse curso, pegar e ler os livros, e aí? Então tá, eu posso fazer uma escola. É como se eu pagasse para eu fazer algo que eu não deveria, eu não precisaria pagar. Para me forçar a fazer.
Entende? É como se assim, eu pago um personal trainer para eu emagrecer. Mas na verdade eu tenho que ter alguns conceitos básicos. Ah, mas sozinho eu não consigo. Ah, fazer exercício sozinho eu não consigo, preciso de companhia dos outros. Motivação. Entende onde é que está a coisa? Parece que o desejo interno de escrever, de ler, então é assim que eu vejo. Aí a pessoa faz um filme bacana, tem profissionais bons, gastou todo aquele dinheiro, perfeito, porque todo mundo precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar, precisa ganhar. Escreveu, não mostrou para ninguém. Aí o roteiro poderia ser muito melhor, o roteiro foi feito sozinho, sem dinheiro. Então existe uma parte da produção que ela não precisa de dinheiro, que ela precisa da pessoa ficar naquele local, naquele assunto, e trabalhar e revisar, e isso não é o dinheiro. Uma câmera custa dinheiro, pagar pessoas para estarem ali custa dinheiro, tudo isso aí custa dinheiro, mas existe uma parte que não custa dinheiro, que algumas pessoas conseguem. Digamos que ela tenha uma condição temporária, que ela consiga comer, consiga ficar um tempo escrevendo, ou ela consiga fazer nas horas vagas, eu não sei. Que ela consegue se organizar e consegue produzir, escrever. Isso não custou dinheiro. Então, tanto na história em quadrinho, os roteiristas, os escritores são desprezados, não praticam. No cinema, não tem escrita de cinema, não tem escrita de história em quadrinho, não tem escrita de música. Tem músicos, vaidosos, artistas, e que desprezam um pouco a escrita. Você tem atores que adoram atuar, maravilha, cineastas, mas a dedicação no texto, ler o texto, ler o roteiro. Então eu escrevo, pensei história em quadrinho, ótimo desenho, né? Mas antes de desenhar, eu tenho que saber escrever um roteiro de cinema para fazer HQ. E o meu roteiro tem que ser sustentável, ele tem que ser visto, ele tem que ser testado, para depois ele ser desenhado. Não, eu vejo assim, as pessoas fazem um segredo, desenham, os balãozinhos e tudo, né? E é um sucesso. Aí eu escrevo, passo, ninguém lê. Então é assim, não só, aí é que está professores de roteiro famosos aí, colocando roteiristas, o sonho das pessoas. Primeiro é escrever, escrevo. Depois é achar outros que escrevem, troca as escritas e lê e cria um gueto ali de paixão, de amor. É muito difícil fazer isso, não consigo. Não tem as pessoas da área. Os atores têm um motor para ler. Quando eu comecei a ler, porque eu fui fazer teatro, porque eu gostava de história em quadrinho, o motor era, sou tímido, vou me trabalhar na atuação e vou entender o trabalho do ator para fazer história em quadrinho. Aí a ideia do cinema, aí eu vi que eu precisava da literatura, era muita coisa para eu escrever e desenhar. Passei a vida inteira fazendo isso. Aí agora com dor eu não consigo desenhar tanto e o meu desenho, não sei, a panelinha não... Por mais que eu disponibilize, o desenho é bom, mas não é, existe uma comparação. Não. Resumindo, existe só uma negação. Daí eu pensei assim, vamos escrever roteiro para cinema. Faço audiolivro, eu leio. Nossa, até a ideia de adaptação para cinema. Adaptar livro. A gente pode pegar conto. Eu peguei com um amigo assim, um conto da Lígia Fagundes Telles chamado Um Menino. Eu vi assim, você leu o conto da Lígia, O Menino? Ele tem locações, então vai lendo o conto e anota o local. Primeira cena é o menino admirando a mãe se arrumando para sair.
Então a casa dela, a penteadeira, o quarto da mãe. Aí tem diálogos. Então primeira coisa, você vai vendo assim, de cena a cena desse conto, os locais. Fez a escaleta dos locais, escrita de roteiro de cinema. Local, se é dentro, é fora, se é dia, é noite. Então vai, interna, quarto da mãe, dia. Depois tem os diálogos, mas vamos esquecer o diálogo. Qual a próxima cena? A mãe e o menino estão indo para o cinema, então é rua. Externa, rua, dia. Qual outro local? O hall de entrada do cinema. Depois, plateia do cinema. Depois, dentro do filme. Tem uma cena no filme. Depois, a plateia de novo. Depois, caminho de volta. Depois, a casa, a área de entrada da casa deles, da mãe e do filho. Ótimo. Volta de novo. Você fez a escaleta. Aí você vem preenchendo com o diálogo. Separa os diálogos do conto. A conversa da mãe e o filho. Aí na rua, os dois conversando, passam na frente da casa do coleguinha. Certo? Pronto, adaptei o conto, o menino, para roteiro de cinema. Então esse papo de adaptação não fica bom para roteiro de cinema, você pega um livro, blá, blá. Calma. Existem contos que têm a ideia que é diálogo e mudança de locação. Dá muito bem. Para o teatro, se você tem uma locação meio única e muito diálogo, facilita para teatro. Se você tem várias locações, ceninhas pequenas com diálogos, ali já tem muito isso no estilo dela. O Ciranda de Pedras eu terei todos os diálogos uma vez com estudo. E se sustenta inteirinho, você lê só pelos diálogos, sem pôr locação, sem nada. Só os diálogos. Pá, 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 pá. Agora, dá para fazer uma adaptação simples. Simples. Assim, técnica. Você pega, tira os diálogos, marca a locação. E isso é o básico do roteiro de cinema. E é o básico do roteiro de quadrinho. Agora falando da música. Por exemplo, o que é mais importante da música não é como na poesia, vamos pensar que existe uma linguagem de refrão e de poesia quanto a métrica e a rima. Ótimo. Mas isso é uma questão formal. Pensa no conteúdo da coisa. O conteúdo da letra da música. Então, o que eu sinto é assim, falta a vivência do conteúdo. É tipo assim, eu queria fazer uma música sobre tal coisa. Sobre o quê? Não tem esse desejo, esse motor interno de um assunto que está no ponto cego, que está escuro, para criar uma letra a partir. Sabe? Esse é o pensamento de uma geração de jovens. Assim, na história em quadrinho, nos anos 80, era terrível. Nossa, eu tenho coisas aqui que... Eu vou atrever a tentar puxar uma coisa aqui. Tá difícil mesmo. Eu quero achar uma coisa dos anos 80, italiana. Isso aqui é terrível. Não só é violência, apologia à droga e sexo e... Nossa, é bizarro. Só que fez o pensamento da época, um reflexo da época, é incrível, né? Eu gosto bastante, mas isso não me move nem um pouco, assim como o cinema americano com essa apologia à arma, a indústria de vender arma. Nossa, que seja o Rambo, o Schwarzenegger, né? Imagine o conteúdo que está por trás disso daí. Entende? É sobre conteúdo, a escrita, conteúdo. Eu não sei ainda, eu não sei. Eu precisava o quê? Precisava ser um grupo de escritores que debatessem coisas assim, tentassem, e cada um tivesse especializado num tipo de coisa, gosta mais, e trabalhasse isso daí, seja num texto para teatro, seja um texto para história em quadrinho, ou seja um texto para letra